endotelite, né? Vamos começar do básico. Do básico, endotelite, claro, inflamação do endotélio. Ó, descobriu a América. Descobriu a América. Inflamação do endotélio. Ainda conseguiu descobrir a América com essa letra ridícula. Mas vejam bem. O que é inflamação? O que é inflamação? Quando a gente pensa em inflamação, a gente geralmente pensa ali num joelho inchado, com rubor, calor. A gente pensa num cotovelo também, né, com as mesmas características, doendo e etc e tal. Né? Só que inflamação, do ponto de vista bioquímico, nada mais é do que perda de função ou desvio de rota. Calma, que eu vou explicar. Então, olha só. Inflamação é perda de função ou desvio de rota. Vamos dar um exemplo? Vamos. Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de dar. Eu tenho lá um tecido muscular, né? Tenho tecido muscular. Aqui vamos colocar o músculo. Aqui vamos supor que eu tenho um receptor para insulina. Certo? Aqui numa membraninha eu tenho um receptor ali, enfim, uma vesículazinha que contém um receptor chamado GLUT4, que é um receptor da glicose. A insulina, então, liga aqui. Esse receptor, normalmente, né, vai para a superfície e a glicose entra na célula. Certo? Um exemplo aqui de um funcionamento normal ali, de um mecanismo bioquímico. Agora, se essa mesma célula muscular tiver na presença de TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 2 e etc. O que vai acontecer? A insulina vai se ligar aqui e isso aqui não vai acontecer. A glicose aumenta, em consequência disso, eu tenho resistência à insulina. Ou seja, inflamação do ponto de vista bioquímico, né? É isso. É uma função que não é feita. Desvio de rota. Essa rota do GLUT4 está desviada, não está funcionando. Agora, por que eu estou falando isso? Porque endotelite, então, é inflamação do endotélio. Ou seja, é um endotélio que não faz as suas funções adequadamente. Simples. E o endotélio é um tecido muito mais do que revestimento. Ele promove a permeabilidade, ele promove a migração de leucócitos, ele faz adesão plaquetária e coagulação, né? Adesão de leucócitos. E aí, cara, quando a gente olha para os sintomas, por exemplo, isso aqui é um artigo, né, falando dos sintomas clássicos. Deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Fadiga, brain fog, né, respiração curta, mialgia, neuropatia, taquicardia, artralgia e tal. Cara, quando a gente pensa numa doença endotelial, ou seja, uma inflamação do tecido que recobre todas as nossas veias, isso começa a fazer mais sentido. Todos os nossos vasos, veias e artérias, isso começa a fazer mais sentido. Vejam vocês, funções do endotélio, né? Então, ó, imunidade, controle da permeabilidade, ativação plaquetária e controle do tônus vascular. Endotelite, ou seja, inflamação do endotélio,
perda da função. Olha só, se eu perco a função de imunidade, né, eu começo a ter infecções de repetição e, principalmente, eu tenho a perpetuação e a cronificação dos sintomas. Se eu perco a permeabilidade, eu começo a ter infiltrado difuso. Olha a cara da Joelma aqui, ó. A cara da Joelma explicada aqui, por exemplo. Infiltrado inflamatório nas articulações, dando dor. TNF-alfa no músculo, dando fadiga. Né? Assim, porra, faz sentido. Faz sentido. Ativação plaquetária. Olha lá, se eu não tenho, né, um endotélio funcionando, uma das funções dele, que é a ativação plaquetária, está mal funcionante. Então, eu vou começar a ter coagulação, vou ter ativação errátil do endotélio. Então, olha só, o dedímero vai subir. Eu vou ter hipoxemia crônica, e aí, né, isso explica mais ainda, por exemplo, fadiga, porque eu vou ter, por exemplo, microvasos que vão para o músculo, né, que não vão receber oxigênio adequadamente, que não vão receber nutrientes adequadamente. Provavelmente isso explica o brain fog, né? Por quê? Porque o nosso cérebro começa a ter menos oxigênio por conta dos microcoágulos. Se eu tenho, né, distúrbios de coagulação, microcoágulos, né, nas vasonervórons, que são os vasos que vão lá irrigar os nossos nervos, eu começo a ter neuropatia, eu começo a formigar tudo. Vejam que faz sentido. E mais ainda, controle de tônus vascular. Cara, o endotélio faz contração e faz dilatação do vaso. O que acontece com vasodilatação nos nossos vasos sanguíneos intracranianos? Cara, essa sensação que muitos pacientes têm de plenitude, né? Da cabeça ficar ali como se estivesse plena, né? Estourando, dor de cabeça. A mesma coisa, plenitude auricular, dando zumbido. Uma coisa muito interessante, né? Os pacientes com sensações de quente e frio alternadas, né? Porque alternam entre vasodilatação e vasoconstrição. Não só isso, olha só, os infiltrados na tireoide, por exemplo, né, que acontecem pela perda da permeabilidade, podem alterar a temperatura do corpo, a inflamação do centro de termorregulador no hipotálamo podem alterar a temperatura do corpo. Né? Então, assim, cara, está explicado. E aqui, vasodilatação causando rash, que é uma coisa muito comum nas pessoas. A gente tem aqui uma síndrome explicada. Endotelite crônica, endotelite generalizada. E aí aqueles sintomas que não faziam sentido nenhum passam a fazer sentido. Tratamento para isso né, desinflamar, mas mais do que desinflamar, é entender o porquê que essa inflamação ocorre e desarmar essa inflamação.